Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charoni. Atenção! Informamos que alguém está tentando se passar pela doutora Cíntia Charoni, médica residente em Belém, de um número de telefone que não é o dela e usando a foto de sua filha. Estão mandando mensagens de toda a natureza para os contatos da agenda em nome da doutora Cíntia. Pedimos que, ao receber mensagem, você não responda. Dê, por favor, um print, encaminhe para o nosso e-mail abaixo, faça o bloqueio e denuncie o contato. Em hipótese alguma, deposite qualquer valor. Divulgue esta mensagem e ajude a evitar que milhares de pessoas, especialmente pessoas idosas, caiam em um golpe de estelionato, ou qualquer outro que já foi denunciado pela doutora Cíntia Charoni às autoridades policiais que atuam na investigação de crimes virtuais. Nosso e-mail, contato@hospitalcintiacharoni.com. Oi, gente! Que lindo nosso mês, o mês do Sírio, o Sírio em casa. O nosso mês de outubro, outubro rosa, de conscientização e de alerta contra o câncer de mama. Pois é, e o nosso programa de hoje vai falar exatamente sobre isso. Vamos conversar com a doutora Cíntia Lins, que vai tirar aí uma série de dúvidas sobre o câncer de mama. Vamos falar sobre os tabus que existem, sobre o que você pode fazer para evitar, porque sabia que tem prevenção? Vamos ter também quadro novo, gente. Vamos ter o quadro Artes em Saúde e vamos ter o nosso Conectados com o Lucas. Então, não saia daí não, porque o nosso Viver Mais está muito especial e está só começando. Outubro é mês de muitas datas especiais, incluindo o Dia dos Profissionais que Salvam Vidas, os nossos médicos. Nossa homenagem é para toda a nossa equipe médica, pelo trabalho de cuidado e humanização com o próximo. Nossos parabéns e agradecimentos especialmente à doutora Cíntia Charoni por sua doação de amor ao próximo e por ser exemplo da medicina que transforma vidas. Feliz Dia do Médico a todos os médicos em atuação no Pará e no Grupo Cíntia Charoni. E hoje nós vamos falar sobre câncer de mama. Como eu falei para vocês, outubro rosa, né? Por que que tem outubro rosa? Então hoje a gente vai conversar
com a querida doutora Cíntia Lins, minha xará, porém mastologista e presidente da Sociedade Paraense de Mastologia. Vai tirar nossas dúvidas, vai conversar com a gente sobre as possibilidades de prevenção, sobre as possibilidades de tratamento. Seja bem-vinda, doutora. Eu que agradeço. Que bom poder conversar sobre um tema que até pouco tempo era um tabu, né, para a sociedade. Hoje em dia, de um tempo para cá, a gente vem falando muito sobre o autoexame, sobre o diagnóstico precoce, né? Sim. Então, primeiro eu quero saber como foi que começou o Outubro Rosa, o que é o Outubro Rosa? O Outubro Rosa, ele começou na década de 90, né? Ele, na realidade, é uma manifestação internacional, ela inicia nos Estados Unidos e ela foi criada para conscientização das mulheres em relação tanto à prevenção quanto ao diagnóstico precoce do câncer de mama. E na época foi criado como logo o lacinho rosa, que ele é utilizado até hoje, e essa movimentação ela foi se estendendo ao longo dos anos para os outros países. E os Estados Unidos, a gente sabe que eles têm essa preocupação porque é dos países em que tem a maior incidência de câncer de mama no mundo. Inclusive eu pesquisei, né, e de acordo com o Ministério da Saúde, só agora em 2020 nós já temos mais de 66 mil novos casos de câncer de mama. E uma coisa que eu achei assim, bem interessante também, que não é muito divulgado, né, é que os homens também têm câncer de mama. 1%, na verdade, do câncer de mama, dos casos diagnosticados, são diagnosticados em homens. E que em 2018 morreram 189 homens com câncer de mama. O homem também faz autoexame? O homem, a gente vê que o homem, ele é engraçado quando a gente acompanha clinicamente, ele não tem tanta essa preocupação porque pela própria má informação, eles acham que eles não podem ser afetados por essa doença, né? Então é importante a gente levar essa informação. O homem também pode fazer o autoexame. E neles é um procedimento até mais fácil, é mais fácil a realização, porque o homem não tem o desenvolvimento, o crescimento das mamas. Então, qualquer mudança no aumento ou no aspecto da pele, a pele ficar vermelha, enrugada, aumentar aquele volume daquela mama. O mamilo também muda? O mamilo ele pode retrair, pode ser repuxado. Então, qualquer mudança, ele tem que procurar saber. Pode ser um processo inflamatório, mas pode ser, sim, um câncer de mama. E, Cíntia, quem é que trata o câncer de mama masculino? Também é mastologista? Também é mastologista. Certo. Então, olha só o que a doutora acabou de falar pra gente. Se você é homem ou se você é mulher, fica de olho, porque quanto mais precocemente você for diagnosticado, maiores as chances de ter até um tratamento não tão invasivo. É e isso, curativo. Cíntia? E você falou sobre isso. O tema esse ano da Sociedade de Mastologia é justamente esse, quanto antes melhor. Então a gente vem realmente para conscientizar as pessoas que quanto antes você tiver um diagnóstico precoce, iniciar o tratamento e principalmente se tiver mudanças de hábitos de vida, melhor. Pois é, olha só o que a doutora Cíntia está falando, gente, mudança de hábito, medicina, estilo de vida. Ou seja, os 6 pilares da medicina, estilo de vida, não é só essencial e importante para você não morrer, né? Você pode também evitar, porque um dos fatores, vários fatores existem, né, que são mais predisponentes a pessoa ter o câncer de mama. A obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, a alimentação ruim, bebida alcoólica, né, doutora? Sim, o tabagismo. Porque a gente tem muito essa pergunta, a paciente diz, tá, o tratamento nós executamos, mas o que eu posso fazer por mim para evitar ou para prevenir o câncer de mama? Porque a gente sempre tem que lembrar que a mamografia, ela ajuda no diagnóstico precoce. Ela não previne o câncer de mama, né? Senão a gente ofereceria a mamografia para todo mundo e ninguém teria câncer. Então, o que você, enquanto mulher, enquanto homem, pode fazer para diminuir esses riscos? Que a gente diz que são os fatores modificáveis.
é realmente a mudança de estilo de vida. Os trabalhos mostram que o sedentarismo é uma das principais riscos para câncer de mama, tanto nas mulheres jovens quanto nas mulheres na pós-menopausa. Viu, gente? Olha só, vamos começar a sair de casa em pé, de máscara, para fazer atividade física, fazer sua caminhada. Vamos fazer atividade física, por favor. Vamos mudar a alimentação. Mudar a alimentação. Deixar de beber toda hora. O alcoolismo. Nada de cigarro, né? Isso, estresse. Então, manejar o estresse, conexões sociais. Meditar, né, fazer uma terapia com mudança. Eu digo, tem as terapias alternativas, pintura, arte, dança, cuidar da mente, cuidar do corpo. Tudo da isso alma, da alma. Eu digo que nós somos um tripé. Exato. Isso tudo ajuda a realmente impacta a diminuição do risco do câncer de mama e outros cânceres. Exato. Então, aí agora a gente vai assistir aí um filminho que a nossa produção preparou com muito carinho pra gente ter um pouquinho mais de noção sobre o autoexame, sobre todas essas coisas que a doutora Cíntia Lins está falando com a gente. Vamos assistir então? Esses são os sinais que podem aparecer e que são sugestivos de câncer de mama, né? Tudo isso que a gente acabou de conversar. É importante a gente ver inchaço, presença de nódulo, mudança da cor da pele, saída de alguma secreção pelo mamilo, aumento de uma mama ou de alguma parte da mama que não corresponde ao outro lado, que nós chamamos de abaulamento, uma retração ou aquele mamilo que fica para dentro, aquela mama que não melhora, uma dor que persiste fora do período menstrual, porque é comum as mulheres às vezes terem dores no período menstrual, próximo da menstruação, mas ela fica persistente. É importante que também se vá em busca. E aí o autoexame, ele deve ser feito naquela mulher que ainda menstrua, sempre após o período menstrual. Ela se posiciona na frente de um espelho e ela vai perceber se tem alguma mudança daquilo que a gente falou, do aspecto da pele, do tamanho da pele, se ela percebe isso. E depois ela vai fazendo movimentos circulares, pode ser no banho, primeiro em pé, sempre começando a partir da axila, porque a gente também tem tecido mamário na axila, né? E fazendo toda a exploração de toda a parte da mama. Depois ela deita e faz o mesmo movimento. E no final ela faz uma pequena expressão com uma delicadeza para não traumatizar o bico do seio ou o mamilo, para ver se sai alguma secreção, algum líquido. Aquela mulher que não menstruou, ela disse, sim, doutora, eu que não menstruo, como é que eu devo fazer? Ela estipula um dia do mês, um exemplo, todo dia 10 eu vou fazer esse autoexame. Ai, muito legal. Olha só, você, querida amiga que está em casa, que já está na menopausa ou que já está começando a ter alteração do ciclo menstrual, estipula um dia do mês, dia 10, dia 15, e toda vez você coloca lá na sua agendazinha, fazer o autoexame de mama. E deve ir quantas vezes ao ano fazer a consulta com a médica, mastologista, dependendo da idade, como que acontece? É assim, é importante, Cíntia, a gente lembrar que nem todas as cidades do nosso país, né, do nosso estado, elas vão ter acesso ao mastologista. Não tem problema. A gente sabe que a mamografia de rastreio ou aquela mamografia de prevenção, ela pode ser solicitada, inclusive, nas unidades básicas de saúde pelo enfermeiro, desde que ela esteja com aquela idade apta, que é preconizada pelo Ministério da Saúde, que é a partir dos 50 anos de idade. Ela pode ser solicitada pelo clínico, pelo ginecologista, não necessariamente pelo geriatra. A Sociedade de Mastologia, ela preconiza que essa mamografia seja feita um pouquinho antes, a partir dos 40 anos. Por quê? Porque a nossa população brasileira, ela tem uma incidência de câncer de mama um pouco mais precoce do que a gente vê em outros países, como os Estados Unidos e alguns países da Europa. Inclusive, o Ministério da Saúde
tem talvez no futuro a gente até mude essa determinação, ou como nós chamamos, diretriz, para que você comece essa investigação a partir dos 45 anos de idade. Sim, inclusive a gente tem visto muitos casos de pessoas jovens, de 30, de 28 anos, né? Muito jovens e também com diagnóstico precoce de câncer de mama, né? E aí eu queria te perguntar, a gente falou, né, sobre os riscos que são evitáveis, né? A prevenção em algumas coisas que são evitáveis, mas, por exemplo, as mulheres que entraram na menopausa, a gente ouve falar muito, não pode fazer reposição hormonal porque pode ter câncer de mama. Isso é mito ou é verdade? A terapia hormonal, ela não dá para ser oferecida a todas as mulheres, nem toda mulher pode. Vai ter mulher que tem um risco aumentado e que a gente, depois da avaliação, por exemplo, tem um histórico importante na família, você tem que pesar o risco e o benefício que ela tem em relação à terapia hormonal. Mas o que a gente sabe é que o aumento do risco para o câncer de mama, ele ocorre com o uso da terapia hormonal por muitos anos, aquele uso prolongado, aquela mulher que faz uso por mais de 10 anos. E principalmente quando a gente usa o estrogênio e a progesterona, que a gente chama de terapia hormonal combinada. E quando que a gente usa? Naquela mulher que tem útero. Aquela mulher que tem útero, ela tem que usar o estrogênio e a progesterona. Mas aquela mulher, por exemplo, que já fez a histerectomia, que é retirada do útero, a gente só precisa prescrever ou administrar o estrogênio. A paciente que faz uso isolado de estrogênio, ela tem um risco menor. Mas eu sempre digo que é importante que as mulheres saibam que a menopausa, ela tem um risco para os ossos, ela tem um risco para a saúde mental. A gente sabe que muitas mulheres, quando elas entram na menopausa, elas aumentam depressão, melancolia, ansiedade. Elas têm um risco cardiovascular, porque você perde a proteção do estrogênio. Então, a terapia hormonal, ela não é um vilão, né? Ela é importante em muitas mulheres. Agora, é claro, o seu ginecologista e o seu mastologista vão pesar se para você vai ter mais benefício ou mais risco. Eu sempre falo isso porque a gente põe muita terapia hormonal como uma vilã, mas ela é muito aliada a gente. Ela ajuda em muita coisa, ela ajuda a voltar, às vezes, a vontade de viver, de deixar a mulher mais jovem, ela melhora o colágeno da pele. Existem trabalhos mostrando até da diminuição do risco de Alzheimer, das demências. Então, ela tem o seu papel importante. Agora, Cíntia, e me diz uma coisa. As mulheres que têm essa mudança de estilo de vida, que praticam atividade física, que têm alimentação saudável, ainda assim elas vão precisar fazer essa reposição hormonal? Em alguns casos, sim. Isso é muito do organismo de cada Vai muito do organismo, né? do tanto que aquela mudança de fase de vida, ela teve impacto. E a gente sabe que aquelas mulheres que fazem terapia hormonal, mesmo quando elas desenvolvem câncer, são os tumores menos agressivos e a gente descobre mais precocemente, porque ninguém que faz terapia hormonal deixa de consultar o médico. Elas acabam sendo mais supervisionadas. Olha aí, gente, olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje, hein? Procura seu ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Fazer tudo o que você puder fazer para, se por um acaso tiver um câncer de mama ou qualquer outro problema, fazer o tratamento precoce. E mais uma perguntinha também falando sobre medicamentos. É verdade que o anticoncepcional, que os contraceptivos também podem desenvolver câncer de mama? Olha, essa é para você que é mais jovem, que ainda está em plena atividade aí, que pode engravidar e tudo. É verdade? Anteriormente a gente acreditava que não teria risco, mas hoje a gente sabe que o uso prolongado, ele pode levar assim, a um risco maior. Quando você compara em relação à terapia hormonal, muitas mulheres usam 1 ano, 2 anos de terapia hormonal, mas usaram 20 anos de anticoncepcional. Antes se atribuía muito à terapia hormonal, mas olha a quantidade de tempo que você usou anticoncepcional que estava agindo sobre aquele tecido mamário.
Olha só, então você, hein, que está em casa, vai no seu médico ginecologista, na sua médica ginecologista, enfim, com quem você se sentir mais à vontade, mas não fica tomando anticoncepcional. Vai lá na farmácia e compra sem orientação médica jamais. Por favor, hein? E essa imagem, Cíntia, o que representa isso? Que exame é esse? Bom, essa é uma imagem de mamografia, né? Parece umas faísquinhas brancas, né, nesse tecido mamário. Isso aí a gente chama de microcalcificação. Se você prestar atenção, elas são de várias formas e de vários tamanhos. Esse é um tipo de câncer de mama que ele não apresenta sinais nem sintomas. Ele só é diagnosticado através da mamografia. E foi importante a gente mostrar isso para alertar as mulheres que o autoexame, ele não substitui a mamografia. Ou seja, você mesmo fazendo o autoexame, você tem que ir com a sua médica mastologista, com a sua médica ginecologista. Se não tiver mastologista, ginecologista, enfim, vai com o clínico, com o geriatra, com o enfermeiro para fazer a sua mamografia todos os anos, principalmente se você tiver uma história familiar ou se for obeso, ou se fumar, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou. Se usar anticoncepcional, se tiver mais de 50 anos, por favor, porque, olha só, como a doutora está dizendo, no autoexame não tinha nada e na mamografia foi diagnosticado precocemente, trata, né, doutora? Esse é o tratamento, provavelmente isso é um carcinoma que a gente chama in situ, quer dizer, o tumor está dentro da célula, é um tumor que não dá metástase, quer dizer, ele não vai para outros órgãos, então ele é um tumor que a gente consegue curar a paciente, se fizer diagnóstico precoce. Viu, gente? Olha só, prevenção é o melhor negócio. Se a doença estiver numa fase inicial, você tem tratamento, tem cura, olha que bênção de Deus. O importante é você fazer a prevenção. E em relação ao tratamento, a gente sempre ouve falar, porque tem que tirar a mama, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer radioterapia. Quem é que escolhe esse tratamento? Como é que se escolhe esse tratamento? Por favor, me conte tudo. Então, vamos lá. O tratamento do câncer de mama, hoje existem protocolos, que são protocolos mundiais. O que você faz aqui, você faz nos Estados Unidos, no Japão, enfim, que se estipula de acordo com o tamanho do tumor, se tem comprometimento dos gânglios embaixo do braço, dependendo do tipo de tumor. Na realidade, o tratamento do câncer de mama, ele é multidisciplinar. São vários profissionais envolvidos. Então, tem um cirurgião, um mastologista, tem um oncologista clínico, tem o radioterapeuta, nós temos cirurgiões plásticos que fazem a reconstrução, a gente tem fisioterapeuta que faz a reabilitação dessa mulher, a enfermagem especializada em oncologia. A própria mastologia, ela está habilitada a fazer a oncoplastia, né, a reconstrução da mama. Então, você trabalha, você acaba montando uma equipe. Todo o serviço de oncologia, ele trabalha com essa equipe, a nutrição, que vai orientar essa mulher, a também ajudar na mudança de alimentação. Enfim, ela é multidisciplinar. Então, nem todo câncer de mama você precisa retirar a mama? Não. Você pode fazer a quadrantectomia ou sectorectomia, que você tira aquele nódulo com uma área de segurança. E nem toda pessoa que tem câncer de mama precisa fazer quimioterapia ou não? Também não, isso é um outro mito, né? Embora a palavra seja única, câncer de mama, a gente divide o câncer de mama em subtipos, como se fossem grupos de tumores. Tem um patologista que também é importantíssimo no tratamento do câncer de mama, e ele que vai determinar se esse câncer de mama ele é um câncer que responde à ação hormonal, e a partir daí você vai estipular um tratamento específico, que a gente chama de terapia-alvo, quer dizer, ela é específica para aquele determinado tumor. Muito bem, gente, olha só, né? Que bênção que todos os dias a medicina
tem novidades, Muita né? coisa. Todos os dias. A medicina, eu acho que é uma das profissões que é mais ativa e muda o tempo todo, Mutável. e todos os dias tem novas descobertas. Que bênção! E olha só, para quem precisar fazer quimioterapia, é muito importante você saber também que existem agora, atualmente já, tratamentos de quimioterapia em que o paciente se submete e o cabelo não cai. Nós vamos conversar com a nossa querida doutora Daniele Feio, que é oncologista, e que vai contar pra gente aí como é que é esse tratamento, se realmente é verdade, né? Vamos assistir então. Doutora Daniele, é verdade mesmo que existe esse tratamento? E esse tratamento, ele pode ser feito para qualquer pessoa? Oi, Cíntia, tudo bom? Bem, em relação à queda do cabelo, isso aí é uma situação que mexe muito com as pacientes. Às vezes a queda do cabelo mexe muito mais do que as toxicidades da quimioterapia em si, como um todo. Existe sim uma forma que ameniza a queda do cabelo, não é que impeça. São as toucas térmicas. São umas toucas que refrigeram o couro cabeludo e impede em torno de 50%, no máximo 70% a queda do cabelo. Mas isso só ocorre em 2/3 das mulheres. Infelizmente, nem todas são favorecidas, tá? Funciona assim, coloca-se a touca térmica e essa touca, durante a sessão de quimioterapia, a paciente permanece com essa touca e essa touca vai refrigerar o couro cabeludo dessa paciente. Refrigerando o couro cabeludo, diminui a circulação sanguínea naquela região e impede que o quimioterápico tenha tanta ação no folículo piloso, proporcionando a queda dele, né? E aí, depois que termina a sessão de quimioterapia, permanece mais ou menos um tempo, 1 hora mais ou menos, com a touca para que possa ser retirada. Refrigera mais ou menos uns 5 graus, para que o couro cabeludo fique bem geladinho. Mas, como eu falei para você, não são todas as pacientes que são beneficiadas, né, apenas 2/3, e funciona mais ou menos 50%. Você perde o cabelo em torno de 50% a 40%, tá? Não é indicação médica, é uma opção da paciente. A paciente é explicado na consulta que alguns quimioterápicos caem o cabelo, não são todos, e que ela vai perder o cabelo naquele momento e ela opta. Eu gostaria de usar a touca. E é oferecido, na verdade, pelas clínicas, pelos hospitais a touca, e aí é fornecido para ela para que ela possa fazer na sessão a touca. Muito obrigada, Daniele, por ter esclarecido aqui pra gente. E que bênção isso, né? Porque realmente, acho que uma das coisas... A minha tia teve câncer de mama e ela estava super de boa no tratamento da quimio e tal, mas quando o cabelo começou a cair, ela teve um baque. Então, realmente isso que a Daniele falou é incrível. Se fosse o tratamento em si, tá, tudo bem, eu vou tratar, eu vou ficar bem. Agora, o estigma da queda do cabelo é que acaba realmente com o emocional. Eu acho que é quando elas têm noção de que realmente elas estão dentro desse processo de tratamento. A gente vê muito. A primeira coisa que elas perguntam, doutora, meu cabelo vai cair? Ainda ontem eu recebi uma mensagem de uma paciente que iniciou quimioterapia, ela disse, mas vai cair tudo? Quer dizer, ela não me perguntou se ela ia ter enjoo, se ela ia passar mal com quimioterápico. Por quê? Porque eu acho que o cabelo é muito molde da mulher, né? E o câncer de mama, ele mexe no órgão muito da feminilidade, né? Quer dizer, na mama, que eu acho que é um órgão que é importante, é onde a mulher amamenta a sua cria, ela ajuda também na sexualidade. Então, é um órgão que ele sempre foi muito importante. Então, além da doença ser na mama, já ser impactante... Quando você perde o cabelo, que é o molde feminino, eu acho que isso é muito complicado. Desestrutura muito, mais né? do que já está desestruturada, né? Mulher, o ser humano maravilhoso que é a mulher, né? Que passa por tantas coisas. É a puberdade, é a menstruação, é a mudança de humor por causa da TPM, é a época que vai ficar grávida. Ah, por falar nisso, Cíntia... Amamentação. Sim. Amamentar também previne o câncer de mama, o câncer né? de mama. Na realidade, você gestar, levar uma gestação até o final, né? Por quê? Porque o tecido mamário, ele fica em desenvolvimento até que você engravide. Então, um exemplo, uma mulher que tem 35 anos e nunca teve filho,
a mama dela ainda está em desenvolvimento. Ao passo que aquela com 16, que já teve um filho, ela já terminou o desenvolvimento do seu tecido mamário. O que faz é a gestação. E é esse desenvolvimento que as células podem, por algum fator, pode fazer com que ela se divida de uma maneira errada, né? Que aí a gente chama que é o câncer de mama. Ai, gente, olha que coisa incrível. Nossa, Cíntia, tem um monte de coisa que eu não sabia, mesmo sendo médica. Que bate-papo esclarecedor, viu? Então, olha só, minhas amigas queridas, que ainda não tiveram bebês, olha o que vocês estão perdendo. Além do sentimento mais maravilhoso da vida de uma mulher, que é ter um filho, né? Você pode também amamentar, pode prevenir o câncer de mama, pode ser infinitamente mais feliz. Então, vamos colocar pessoas novas no mundo, até porque todo mundo está envelhecendo, a longevidade está aí, é real e a gente precisa de gente nova para trabalhar, para levar a vida em frente, né? E a gente falou aqui tantas coisas sobre prevenção, sobre o que você pode fazer, né, para prevenir não só o câncer de mama, como disse a doutora Cíntia, mas tantos outros. E hoje a gente vai estrear um quadro novo aí, maravilhoso, chamado Artes em Saúde. E hoje a gente vai levar um pouquinho de prevenção também através da dança. A dança, ela é uma ferramenta que a gente utiliza para o envelhecimento saudável e também para a medicina do estilo de vida, para fazer o manejo do estresse, mas também para ser um estímulo cognitivo. Vamos assistir juntos então aí com o nosso querido professor e também especialista em gerontologia, Fernando Alves, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a dança. E aí, Fernando, conta pra gente um pouco sobre esse trabalho e mostra, principalmente na prática, né, essa dança que mexe com a gente de uma maneira geral. E hoje a gente convidou uma pessoa super especial, que sempre está conosco, dançando, abrilhantando, embelezando o nosso projeto lindo aqui, né? Eu chamo Rosa Cunha para falar sobre a dança e os benefícios na vida dela. Tudo bem, Rosa? Tudo ótimo, Fernando, e você? Tudo bem, sempre linda, né? Obrigada. Então conte pra gente a sua experiência na dança. Quando você começou, o que era antes, como é depois? Dança está no sangue da família, né? Minha mãe é aluna aqui também do programa e adora você, como eu, como todas as alunas. E acompanhando a minha mãe, eu descobri você. Oh. Já gostava muito de dançar, mas sem nenhuma técnica, sem nenhuma coisa mais ritmada ou mais organizada. Você explanando para a gente as peculiaridades de cada ritmo. E realmente no bolero a gente sempre se encontra, né? É um ritmo maravilhoso, tenho prazer muito grande. Na verdade, eu comecei a dança aqui como uma forma de exercício físico aeróbico, que é extremamente prazeroso. Mas aí a gente acaba se envolvendo, você faz esse coquetel pra gente aí a cada vez, né? De sorte que eu me sinto muito bem, é um momento de relaxamento, de sorrir muito, de ter prazer e é muito bom. Dançar e ser feliz, não é? Sem dúvida. A gente é testemunha disso e que bom que a gente consegue fazer com que outras pessoas, assim como a Rosa e assim como a sua mãe e assim como outros convidados que a gente tem, outros parceiros e alunos que também são muito felizes. Na verdade, essa é a ideia, né? É que todo mundo procure, que ache, na verdade, uma qualidade de vida e que procure na dança, procure aqui conosco, não é? E antes de mais nada, a gente precisa aqui comunicar que a gente está aqui, está tomando todas as providências, todos os protocolos de distanciamento. Ó, uma pena, né? Tá tão distante dessa moça, mas tão perto ao mesmo tempo, os protocolos do Covid. Então a gente está aqui tomando todas as cautelas possíveis, tá bom? E agora, Rosa, vamos mostrar um pouquinho do bolero? Essa dança tão linda e romântica? Com a máscara. Com a máscara. De máscara. Isso, vamos lá? Vamos lá. Eu te encontro em meu caminho.
eu querendo te amar, pela luz da madrugada, sinto falta de você, a saudade é dor que marca, eu preciso de você. Te encontro em meu caminho. Que linda, Rosa! Um beijo. Você é maravilhosa, querida. Você dança lindamente. Fernando, muito obrigada aí por todos os esclarecimentos. E que coisa linda, né? É maravilhosa. Cíntia? E o que é bacana da dança, eu acho, que além de você fazer uma forma de prevenção, né? Porque é uma atividade física, a gente tem usado também a dança como uma forma até de fisioterapia, uma forma de movimentação, por exemplo, para aquelas mulheres que foram submetidas à cirurgia da mama. Porque às vezes você estipulava movimentos, elas ficavam com medo. E na dança, elas movimentam muitas vezes sem perceber, embaladas pela música, embaladas pelo estímulo que a dança causa. Muito legal isso. Muito bem. Então, eu quero encerrar o nosso Batendo Papo de hoje aqui com a querida doutora Cíntia. Muito obrigada por tantos esclarecimentos. Obrigada por desenvolver um trabalho tão lindo. E que Deus possa continuar abençoando sua vida, seu trabalho, seus passos. E você está vendo aí na telinha agora o contato da doutora Cíntia, já viu o contato da doutora Daniele, são duas especialidades diferentes. Doutora Daniele é oncologista, doutora Cíntia é mastologista, presidente da Sociedade Paraense de Mastologia. Então, por favor, não esqueça de procurar fazer o seu exame anual, tá bem? E eu muito queria obrigada. agradecer, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito bonito de levar informação. Acho que isso é super importante para toda a população, né? Esclarecer, tirar dúvidas. E eu fiquei muito honrada pelo convite. Ai, obrigada, querida. Você é uma fofa. Vou marcar a minha consulta lá, hein? Estou sem mastologista agora. A minha querida mastologista se aposentou. Eu quero mandar um beijo à doutora Janete Schering, minha ginecologista de anos da vida. Adoro. Doutora Sueli também. Um beijo para vocês duas. Curtam aí a vida de vocês, que contribuíram tanto pra gente. E agora eu preciso ir com uma nova, né? Oi, será muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, viu, querida? Eu Deus que te agradeço. abençoe. Amém, para todos nós. Então a gente vai dar uma paradinha aqui e a gente volta já já. Não sai daí não, que o Viver Mais ainda tem muita coisa legal. As atividades presenciais do Cíntia Charone estão de volta. Com unidades reformadas, sinalizadas, com medidas de segurança e preparadas com muito amor. Agora é só chegar quem é mais importante para nós. Cada um de vocês. Aqui é sua casa, seja bem-vindo. Cíntia Charone, medicina que transforma vidas. Você já ouviu falar em podcasts? Ouviu falar em audiobooks? Pois é tanta novidade que é lançada todos os dias na internet que a gente precisa ficar o tempo todo se atualizando. Então, no Conectados de hoje, a gente vai perguntar para o Lucas o que são essas coisas, né? Filho, fala para mim, por favor, o que são os audiobooks e os podcasts. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Conectados, o quadro que te dou dicas sobre sites, aplicativos, redes sociais e tudo que está incluso no mundo da internet hoje em dia. Muita gente
tem interesse pelo audiovisual e pelo livro. Mas muitas outras pessoas acabam tendo a vida muito corrida e acabam optando por 2 outros recursos, que é o podcast, que substitui o audiovisual, e o audiolivro, que substitui o livro normal. Eu vou ensinar hoje a vocês a mexer com esses 2 novos recursos. Não sai daí que está começando o Conectados. Então, gente, vou começar ensinando a vocês a mexer com o podcast. Existem milhares de aplicativos no seu celular hoje em dia que você pode baixar e escutar podcast. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui na App Store e pesquisar podcast. Entrando no aplicativo aqui do podcast, ele já dá aqui algumas recomendações. Eu vou buscar aqui um podcast de um site que eu gosto muito que fala sobre filmes, tá? Eu pesquisei aqui, eu vou entrar nele. E aí o que você faz? Para poder deixar salvo esse podcast para assistir depois, você vem aqui em assinar, tá? Você aperta em assinar e aí ele já vai aparecer aqui na sua biblioteca, automaticamente. Já aparecendo na biblioteca, você vem aqui em ver todos os episódios. Tem muitos e muitos episódios. Então, por exemplo, eu quero assistir esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Você vai entrar aqui, tá? Ó, ele começou a rodar o podcast e ele funciona como um aplicativo de música. Você vai colocar aqui como se estivesse dando play numa música. Você consegue ver podcast de novelas, consegue podcast de entrevistas, de bate-papo, alguma análise de algum filme, de alguma série. Você consegue até ouvir jornais em podcast hoje em dia. Para audiolivro, existem vários aplicativos que você pode baixar. Não tem nenhum específico aqui de que seja melhor do que os outros, mas você pode vir aqui e pesquisar audiolivro aqui na sua loja, tá? E aqui aparece diversas opções, ó, audiolivros HQ, audiolivros Saraiva. Não tem nenhum específico, não tem segredo. Você entra, escolhe o seu livro e assim como o podcast, você dá o play ali e fica escutando a narração, a leitura. O YouTube você tem acesso tanto a podcasts quanto a audiolivros. Então, por exemplo, ó, eu quero ler Harry Potter. Aí eu venho aqui e pesquiso audiolivro Harry Potter. Então essas são as diversas alternativas que você tem para escutar tanto podcast quanto audiolivro. Se você tiver mais alguma dúvida, acesse o www.cintiacharone.com que eu te respondo aqui no Conectados. Lucas, muito obrigada. Aprendi 2 coisas novas hoje, hein? E que interessante isso, né? Dos audiolivros. Achei sensacional o podcast também. Pois é, e o nosso Viver Mais de hoje está chegando no finzinho, mas falando sobre a alegria de viver, sobre pessoas que venceram aí essa luta contra o câncer de mama, falando sobre vida, sobre talento, sobre a arte de ser feliz. É isso mesmo, porque muito mais importante do que simplesmente acrescentar dias às nossas vidas, é acrescentar muito mais vida aos nossos dias. Vida com gratidão, vida com fé, vida cantando, vida dançando, vida se prevenindo. Fiquem com Deus e até o próximo Viver Mais. Sua palavra revelou, de autoridade me cobriu. A Ele sirvo com temor, eu viverei para seu louvor. Esse é o tempo certo, o lugar certo. Eu deixarei encher meu cálice até transbordar. O tempo certo, o lugar certo.
Ver mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charone.